Saudações aos profissionais de saúde e segurança no trabalho, os engenheiros de segurança, os médicos e os técnicos em segurança no trabalho que atuam como peritos ou como assistentes técnicos. O assunto sobre hoje, dentro do estudo da perícia judicial, eu quero te mostrar as 5 diferentes visões que esses profissionais envolvidos na produção da prova técnica têm desse assunto sobre perícia judicial. Eu quero te mostrar o que é que o juiz pensa sobre a perícia judicial, qual é a sua visão sobre essa prova técnica. Depois eu quero te mostrar a visão dos advogados. Primeiro, do advogado da empresa. Num terceiro momento, eu quero te mostrar a visão do advogado do empregado, do reclamante. Num quarto momento, quero te mostrar a visão do perito engenheiro e do perito médico na produção da prova técnica pericial de insalubridade ou periculosidade. E por último, em quinto lugar, quero te mostrar a visão dos assistentes técnicos. Do assistente técnico quando é um engenheiro de segurança do trabalho e do assistente técnico ou técnico em segurança do trabalho. Vou te mostrar como é que essa gente toda enxerga a perícia judicial do trabalho. Vamos ver um por um? Vamos começar com o juiz do trabalho. Antes de eu falar do ponto de vista que o juiz vê a perícia judicial, eu quero te dizer que de todas essas visões que eu vou te apresentar, eu vivenciei cada uma delas por muitas vezes. Eu participei de curso de perícia judicial ministrada por juiz, ministrada por engenheiro, ministrada por advogado. Então, eu sei o que eles pensam na parte teórica sobre a perícia judicial. Eu participei de centenas de audiências trabalhistas envolvendo insalubridade, periculosidade, indenização por acidente, por doença, centenas de perícias judiciais com centenas de peritos. Conheci todo tipo de perito. Eu participei como advogado dessas ações trabalhistas, participei de dezenas, centenas, sei lá quantas, como assistente técnico. Então, nesse tempo todo, nessa experiência aí de 30 anos na área de recursos humanos, na área do direito da ação trabalhista, eu tive a oportunidade de conhecer todos esses atores que participam da perícia e fazer uma avaliação de cada um deles, que é o que eu te trago aqui agora. Vamos começar pelo juiz. O juiz do trabalho, ele faz a mesma faculdade que eu fiz. Da minha turma de direito, existem 3 ou 4 juízes, uma meia dúzia de promotores, procuradores da República. Então, estudaram comigo as mesmas matérias. E eu posso dizer que, como advogado, e ele como juiz, se estudamos na mesma faculdade, tivemos as mesmas cadeiras, as mesmas disciplinas, lá na faculdade eu não aprendi nada de insalubridade, de periculosidade. O capítulo 5º da CLT é dado por cima, em 4 ou 6 horas aula. Fala-se sobre os artigos 154 ao 200 de uma forma bem por cima. Fala-se da CIPA, do SESMIT, do direito ao adicional de insalubridade, periculosidade, aqueles percentuais, fala do EPI e fica por aí. E o juiz do trabalho, então, ele não entende nada desse assunto, e é por isso mesmo que o Código Civil faz a previsão de que quando o juiz se deparar com um assunto que foge aos seus conhecimentos, ele deverá indicar um perito. E o juiz do trabalho, quando ele percebe na petição inicial que tem um pedido de insalubridade, ele torce o nariz. Ele não gosta. Primeiro porque ele não entende daquele assunto, ele tem que designar um perito.
E dependendo dos advogados que estão atuando, vão conturbar o processo. Fica torcendo até para que os advogados não entendam nada do assunto, que aí o perito, o que ele fizer, está feito e ponto final. Mas o juiz se preocupa quando os advogados começam a se degradar, a questionar os atos do perito, o laudo, impugna-se laudo daqui, quesitos de esclarecimentos de lá, recurso para o tribunal. Então, o juiz não gosta. No estado de Santa Catarina, no dia daquela primeira audiência, o juiz pergunta, doutores, ou principalmente para o advogado do empregado, né? Doutor, estou vendo aqui um pedido de adicional de insalubridade, insiste na perícia? Sim, excelência. Aí o juiz diz assim, olha, vou te dar 30 dias para você pensar direitinho, tá? Conversa aí com o seu cliente, conversa com outro advogado, daqui a 30 dias você volta e me diz se ainda quer a perícia judicial. O juiz pode, a princípio, indeferir o pedido da perícia, mas tem alguns detalhes técnicos, jurídicos aí nesse indeferimento que eu até posso fazer um outro vídeo explicando para os advogados e para os engenheiros, os peritos, de quando é que o juiz pode indeferir o pedido da perícia judicial. A princípio, a perícia judicial do trabalho é um direito do empregado, e sendo um direito, o juiz não pode negar. Em algumas situações, dependendo de alguns detalhes técnicos jurídicos, então, como eu disse, ele pode negar. Mas o juiz, voltando ao assunto, ele não gosta da perícia, porque conturba, atrapalha o processo, dependendo da complexidade da perícia, dependendo da atuação dos advogados. Da primeira audiência até a segunda, o juiz dá um prazo extenso, mas no mínimo de 3, 4 a 6 meses, para que esse tempo que transcorre entre a primeira e a segunda audiência dê tempo para o perito realizar a perícia. Dá um prazo de 30 dias, dependendo da complexidade, pode demorar até 60, 90 dias, de forma que quando chegar na segunda audiência, essa perícia já tem que estar realizada. Então, a visão do juiz é essa, ele não gosta da perícia. Se ele puder se livrar daquela perícia, ele se livra. Mas, como eu disse, só em certas situações. Então, o juiz, vamos deixar bem claro, ele não gosta da perícia, tá? Ele engole, ele é obrigado a designar a perícia, a designar o perito, e é um direito do empregado e não tem como. Mas ele é o primeiro que não gosta desse assunto, tá certo? Vamos então agora partir para mais um outro. Em seguida, vamos ver a visão dos advogados. Em primeiro lugar, do advogado do reclamante, tá certo? Vamos lá? Veja aí. Vamos agora ao segundo ator nessa produção da prova técnica pericial, que são os meus colegas advogados. Devemos perdoar os advogados, são os mais desantenados, são os que menos entendem do assunto e, por incrível que pareça, são aqueles que têm a maior responsabilidade na produção dessa prova técnica, seja para considerá-la procedente no seu pedido lá na Justiça do Trabalho, ou, no caso do advogado da empresa, considerar improcedente. Você tem que considerar que os advogados não entendem nada do assunto, porque lá no curso de Direito, conforme eu já disse quando falei do juiz, não se ensina nada sobre esse assunto. Mal se fala lá em SERD, em CIPA, no direito do adicional de insalubridade, periculosidade, em EPI e ponto final. Aí o advogado, ele, na escola lá com o professor do Google, ele vai aprendendo, pensando uma coisa ali e outra lá. Então, quando faz a petição inicial, diz que o empregado estava exposto a 160 decibel de exposição ao ruído, 90 graus de temperatura, quer dizer, o cara estava no inferno, né?
E muitos se perdem nessa questão de insalubridade. Tem advogado que pede a insalubridade de 20%, periculosidade de 40% e por aí afora. Me lembro de uma situação em que eu estava assistindo uma audiência, era uma antes da minha audiência, que seria a próxima, e a juíza perguntou para uma colega: a doutora quer perícia nesse caso? A advogada disse: sim, excelência, eu quero a perícia porque a minha cliente trabalhava fazendo a limpeza de vidros no 12º andar do prédio onde trabalhava. Aí a juíza disse: indefiro o seu pedido, considerando que não existe a previsão do direito de periculosidade para quem trabalha em altura. Eu me ri calado ali. Claro, ela não sabia de que trabalho em altura era perigoso e não periculoso nos termos da NR16. Então, o advogado é aquela pessoa que participa, aquele profissional que participa ali da produção da prova técnica pericial e é o que menos entende do assunto. O advogado da empresa, quando dentre os vários pedidos do direito do trabalho aparece a insalubridade, ele torce o nariz, do tipo assim: ah, meu Deus, mais isso para encher. Porque ele entende de férias, 13º, aquela coisa nada toda específica do direito do trabalho em relação aos direitos trabalhistas. Falou em insalubridade e periculosidade, não é a área dele. Da mesma forma, o advogado do empregado. Então, vão chutando, vão falando, escrevendo, pensando daqui e dali, sem saber exatamente o que estão fazendo. É muito fácil, como advogado do empregado, simplesmente jogar tudo no papel e o perito que decida. E o empregado e o advogado da empresa vai fazer a sua contestação do jeito que ele melhor entende. O problema é que os advogados, a grande maioria, pensam que entende do assunto e não se dão ao trabalho de indicar um assistente técnico para acompanhar as perícias judiciais. Por parte do empregado, eu até entendo, porque os profissionais que atuam como assistente técnico, poucos atuam para empregado, exatamente pela condição financeira do empregado, que não pode pagar os seus honorários. Mas eu, nos meus treinamentos presenciais e online, sempre recomendo a você que faça assistência técnica para empregado num contrato de risco, onde você só vai ganhar se o empregado ganhar, se a ação for julgada procedente. E aí, antes de você aceitar a designação, antes de fazer esse contrato de risco, analise o processo, analise o pedido que o advogado do empregado fez, a petição inicial, para que você tenha um mínimo de certeza de que aquilo vai prosperar, de que o empregado pode ganhar o direito pretendido. Agora, pelo lado da empresa, não justifica o advogado não indicar um assistente técnico, considerando que a empresa tem capacidade econômica, tem condições financeiras de pagar um assistente técnico. O que eu percebo é que alguns colegas meus parece que têm medo de dizer para a empresa: olha, eu tenho que contratar um assistente técnico para me ajudar aqui nessa questão da perícia, nessa questão da insalubridade. Talvez o temor de que o empregador diga: mas você não é um advogado, você não entende do assunto? E aí o meu colega talvez fique com receio, constrangido de dizer: olha, desse assunto eu não entendo nada. Então, o advogado tem uma visão muito curta, muito pequena, quando o assunto se trata de insalubridade e periculosidade. Porque ele não entende da parte técnica absolutamente nada. Falou em NR15, NR16, esqueça que ele não entende. Se o advogado não se juntar com um assistente técnico, ele não tem condições de fazer uma defesa técnica. E aí, quando nós vimos as impugnações elaboradas por advogados sem assistente técnico, é uma brincadeira. Fazem a impugnação por fazer, para dizer para o seu contratante que estão impugnando o laudo.
mas sem nenhuma fundamentação técnica e muitas vezes até sem fundamentação jurídica também. Então, a visão que o advogado tem da perícia judicial é essa, é uma visão muito curta, uma visão opaca, sem conhecer do assunto. E seja o que Deus quiser ou o que o perito quiser. Assim, o advogado vê a perícia judicial do trabalho. Perdoe os advogados, tá? Tem um amigo meu, um antigo, um velho engenheiro, ele é perito, e certa vez ele me falou uma coisa muito interessante, porque ele não entende quase nada de higiene ocupacional, esse meu amigo, e ele é perito. E eu perguntei para ele, cara, como é que você consegue fazer os seus laudos? Para você ter uma ideia, esse meu amigo que é perito, certa vez ele me perguntou o que é esse dosímetro. Eu falei, mas você não conhece, não sabe o que é? Não. Eu falei, mas como que você faz as avaliações de ruído? Ele falou, eu vou lá com o decibelímetro que eu tenho e eu meço lá. Aí eu falei, mas o seu laudo, os seus laudos não são impugnados? E os advogados, sabe o que ele me falou? Ele me disse o seguinte, o juiz lá da vara tal me disse que os advogados são todos burros, que eu posso fazer o que eu bem entender. E é assim que é a coisa. Então o advogado ele é visto como aquele sujeito que não entende nada do assunto e pode facilmente ser enrolado pelo perito. E é o que eu vejo na maioria dos casos. Infelizmente essa é a verdade. Os advogados não conhecem do assunto e tampouco sabem fazer uma impugnação. De forma que muitas vezes um laudo completamente equivocado, ele prospera, o juiz usa como fundamento para a sua sentença e aí alguém sai prejudicado nessa história. Esse é o advogado. Eu vou fazer o próximo vídeo sobre o perito, vou fazer um outro vídeo, vou encerrar esse por aqui, porque senão fica muito longo, fica cansativo. E para os senhores perito, teremos um vídeo específico só para eles. E eu preciso de um pouco mais de tempo para falarmos de todos os tipos de perito e das visões, das diferentes visões que eles têm. Espero que você tenha gostado e, sobretudo, entendido. Até o próximo vídeo, quando trataremos do perito. Valeu, um abraço, tchau.